Então, pessoal, hoje nós vamos fazer a correção daquela folhinha que eu passei sobre a função sintática do pronome. E aí, vocês viram que eu já tô, como vocês estão vendo aqui, eu mais ou menos já fui organizando. Bom, então vamos lá. Na número 1 ali, ó. Esta é a casa em que nasci. Primeiro passo, descobrir o pronome. O quê? Você está percebendo que eu já marquei, ó, o pronome em todas as oraçõezinhas. Segundo passo, ver o termo antecedente. Ele está substituindo casa. Então, essa nova frase aqui, a oração subordinada que eu vou trabalhar, vai ficar: nasci na casa. Na casa é um adjunto adverbial de lugar. Vamos para número 2. O que é marcadinho, ele está substituindo informação. A oração: mas gostei da informação. Gostei é verbo transitivo indireto, de que, então, da informação, objeto direto. Logo, este que será o objeto indireto. A terceira: há sempre solidão em torno dos que caem. O que está substituindo? Em torno dos. Em torno dos, a gente podia dizer que isso é em torno deles. Caem em torno deles. Se é em torno deles é um adjunto adverbial de lugar, esse que também vai ser adjunto adverbial de lugar. Bom, tudo o que vem do acaso parece de firmeza. O que está substituindo tudo. Então, colocando esse tudo na oração subordinada adjetiva, fica: tudo vem do acaso. Tudo é um sujeito. Precisa classificar o sujeito? Pode classificar. Ninguém pode ter tudo aquilo que deseja. Então, o que está substituindo aquilo? Deseja aquilo. Deseja o quê? Aquilo, objeto direto. Logo, o que vai ser objeto direto. Eu fui o que tu és. Tu serás o que eu sou. O que está substituindo, ó, o, né? E aí, eu sou o. Lembrando que esse o, ele é um pronome tônico. Então, ele está substituindo alguma característica, né? Predicativo do sujeito, porque ele está depois do verbo de ligação. É teu amigo aquele que, na ocasião do perigo, te ajuda. O que está substituindo aquele. Na frase subordinada, ele vai ficar: aquele, na ocasião do perigo, te ajuda. Aquele é o sujeito. Lembrando que se você não precisa fazer essa frasezinha transposta aqui. Isso aqui é apenas para ajudar. Se você aqui já consegue identificar que o aquele entra aqui, aquele na ocasião do perigo te ajuda, beleza, tá ótimo, tá? Então, aquele ali faz papel de sujeito, logo o que vai ser sujeito. Levantando aqui a questão 8. O que aqui é o pronome relativo, ele está substituindo o conto. Lembrando que essa preposição tem que ser levada em conta. Então, fazes, ó, a oração subordinada aqui, ó, referências a quê? Ao conto. Olha, com preposição, né? Aqui, na verdade, é uma combinação. Antes tem um nome, então, complemento nominal. Depois, na número 9, ela fez uma pergunta a que não poderia responder. O pronome está aqui substituindo pergunta, mas esse a tem que ser levado em consideração. Então, na oração subordinada, não poderia responder a pergunta. Aqui a pergunta, objeto indireto. O animal de que mais tenho medo é o urso. Então, aqui, ó, tenho medo de quê? Do urso. Complemento nominal. Esse é o assunto de que conversaremos hoje. Conversaremos hoje de quê? Ó, do assunto está completando o verbo transitivo indireto. Então, objeto indireto. Vamos puxar mais um pouquinho para cima aqui. O 12. Preciso conversar com os alunos que farão a segunda chamada. O que ali? Substituindo alunos. Na nova frase, os alunos farão segunda chamada. Então, os alunos sujeito, logo o que também vai ser sujeito. A 13ª, ainda não entendi os exercícios que o professor explicou ontem. Opa, não marquei o que aqui, mas o que está aqui. O pronome está aqui, está substituindo exercícios.
Na outra frase, então, vai ficar: o professor explicou os exercícios ontem. Os exercícios, objeto direto. Reparem que na frase que a gente transcreve aqui, a gente vê onde vai se encaixar melhor isso aqui, porque já tem o sujeito, já tem o verbo. Então, o que aqui está completando o verbo? O quezinho que é exercício está completando o verbo. Na 14ª, por favor, empreste-me o dinheiro de que necessito. Então, o que também eu não tinha marcado aqui, ó, tá aqui. Ele tá substituindo dinheiro, e aí na oração subordinada esse que, ó, necessito de que, do dinheiro, objeto indireto. Aqui, ó, não trouxeram o material do qual, aqui o pronome relativo é o qual, tem necessidade. Então, na oração, tem necessidade do material. O do aqui você coloca aqui na frente, tá? Complemento nominal, porque necessidade é nome. Puxando mais um pouquinho aqui para cima. Não viram os ladrões pelos quais foram agredidos. Aqui o pronome relativo é quais, tá? E aí substituindo ladrões. Então, foram agredidos pelos ladrões. Lembra aquele terminho que sempre vem introduzido por pelo, pelas, no singular ou no plural? Agente da passiva. Na 17ª, o pronomezinho relativo tá aqui, o que, e ele tá substituindo cidade. Então, na hora de transcrever, é só essa aqui, ó, é só essa oraçãozinha, porque o outro verbo já tá aqui. Então, mora em que lugar? Na cidade. Adjunto adverbial de lugar. Na 18ª, o pronome relativo, eu tô marcando aqui, ó, é o que? Ele tá substituindo criança. Então, ó, ele foi, olha a subordinada, criança, predicativo do sujeito, que a gente tem a oração, que a gente tem a estrutura, ó, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Depois, na 19ª, nós temos o homem de quem sempre desconfiei, revelou-se mau caráter. Então, a gente tem aqui, ó, o quem substituindo o homem e a oração subordinada, sempre desconfiei. Então, sempre desconfiei do homem. Por que você não colocou o homem na frente? Porque o sujeito está oculto eu, ó. Eu sempre desconfiei de quem? Do homem. Objeto indireto. Tá vendo? Na hora de organizar a segunda oração, que é a subordinada, você tem que ver a estrutura da oração. Se ela já tem sujeito, não pode encaixar como sujeito. Agora, diferente daqui, ó. Seu olhar, que era sincero, vamos marcar aqui o que? Pronome relativo, revelava toda a sua dor. Quando a oração, ó, é explicativa, é fácil, porque ela vai estar entre vírgulas. Você não vai nem precisar ficar pensando qual que é a oração, ó. Que era sincera, é a oração subordinada. Então, nós vamos pegar essa oração, tirar o que e encaixar o que ele antecede. Seu olhar era sincero. Seu olhar, sujeito simples. Colocar só sujeito, também já está de bom tamanho. Vamos puxar um pouquinho mais aqui para cima, para a gente poder ver o restante das orações. Gostaria de rever as pessoas com quem conversei naquela noite. Pronome relativo está aqui, ó. Quem, a gente marca ele aqui, que é o primeiro passo para descobrir. Ele está substituindo pessoas, mas a preposiçãozinha tem que ser levada em consideração. Então, conversei com quem? Com pessoas. Objeto indireto, porque ele tem preposição e antes dele vem um verbo. Na 22ª, a gente nem precisaria quebrar a cabeça, porque eu disse para vocês que todas as vezes que aparece o cujos é adjunta de nominal, mas vamos comprovar isso? O aluno cujos pais me procuraram. Essa aqui é a oração subordinada. Os pais me procuraram. Então, os pais do aluno me procuraram. Olha o adjunto adnominal, porque está caracterizando pais aqui. Na 23ª, não são muitas as pessoas em quem tenho plena confiança. O pronomezinho relativo está aqui, ó, no quem. Vamos marcá-lo. E você está substituindo pessoas, né? Na verdade, para a questão ficar completinha, muitas pessoas.
E aí, ó, tenho plena confiança. Eu botei esse nãozinho aqui porque, na verdade, ele não tem, né? Para poder ter sentido. Mas seria essa frase, ó. Tenho plena confiança em quem? Em muitas pessoas. Confiança é nome, então, se tem termo preposicionado depois de nome aqui, ó, substantivo abstrato, óbvio, então a gente tem complemento nominal. Na 24ª, não é muito dinheiro, de que preciso? O quezinho aqui, ó, é o pronome relativo e ele está substituindo o termo que vem antes dele, é o dinheiro. Lembrando que a gente tem que analisar essa preposição junto com ele, né? Então, preciso de que? Do dinheiro. Objeto indireto. Termo preposicionado, antes dele vem verbo. Na 25ª, a distância que fortalece a amizade. Olha o quezinho aqui, foi o que eu disse. Quando a oração é explicativa, fica bem mais fácil da gente analisar, porque aí a gente já sabe qual que é a frasezinha certinha, ó. Então, que fortalece a amizade. E aí a gente é só incluir a distância. A distância fortalece a amizade, a distância é sujeito, logo o que também vai ser sujeito. E a última oraçãozinha, educação física era a atividade de que mais gostava na escola. Então, o que aqui é o pronomezinho relativo, então, mais gostava da educação física, no caso aqui, na escola. Objeto indireto, tá, gente? Bom, para casa, vocês vão fazer mais uma folhinha sobre esse mesmo exercício, ó. É essa aqui. Bom, aqui na frente dessa folhinha tem toda uma explicação. Então, eu sei que vocês me pedem resuminho. Para quem quiser resuminho, ó, tá vendo? Tem toda a explicação. Quem puder imprimir a folha é ótimo para estudar. Tem os macetes do adjunto adnominal, ó, do agente da passiva, do adjunto adverbial onde que é quando é onde, tá? Depois o exercíciozinho, tá? Deixa eu pegar aqui que eu peguei o errado, eu peguei o que já é da correção. Bom, aqui, ó, o exercíciozinho. Só um minutinho que ele já vai abrir. Então, esse exercício vai estar postado lá, tá, gente? Ó, aí aqui nós temos a primeira coisa, analise sintaticamente o pronome relativo que classifica como sujeito ou como objeto. Então, lembrando que nessa primeira questão só vai ter sujeito ou objeto. Depois, nós temos essa questãozinha aqui, ó, como se classifica o período. Eu quero que vocês analisem se ele se classifica como coordenado ou subordinado, separar e classificar as orações do período, tá? E dar a função sintática dessas palavrinhas aqui nessa frase. É a segunda tarefa. Então, a função sintática é tudo aquilo, sujeito, objeto, enfim. E na última, aí sim, sublinhar os pronomes relativos e dar a função sintática de cada um deles. Aqui sim, já está tudo misturado, tá, pessoal? Então, é prestar atenção aí. A folhinha tá com os conteúdos também. Assistam a aula online, a aula gravada desse assunto se precisar novamente. E um beijo.